Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Eu quero gravar mais um vídeo para nós cultuarmos ao Senhor nesse culto de oração, nesta quinta-feira. Nós acabamos de comemorar o domingo de Páscoa, meditamos bastante sobre a ressurreição de Jesus Cristo, mas eu quero pensar com vocês um pouco sobre um dos grandes problemas que nós vivemos nos nossos dias, a ausência de paz, que são guerras. Guerra é aquele combate que nós temos, são disputas, hostilidades, lutas quando nós lutamos por partidos, aquilo que nós queremos, então nós travamos guerras. Eu quero pensar com vocês na despedida de Jesus Cristo. Ele reuniu os seus discípulos, as pessoas que precisavam ouvir dele, como eu e você hoje, lá em João capítulo 14, versículo 27, quando ele envia o outro Consolador, que é igual a ele, mas estaria conosco, nos ajudando, nos orientando, estaria conosco convencendo-nos do pecado, da justiça, do juízo. Também esse Consolador é aquele que equipa cada homem e mulher de Deus para falar em nome de Jesus. João 14, 27, o Senhor diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ou seja, não fica com o coração entristecido e nem tenha medo. Ou seja, o medo é aquilo que tira a nossa paz. Mas vamos meditar um pouco. Por que as guerras? Da onde procedem as guerras? Qual é o motivo de tantos desentendimentos, de ódio, de crueldade? Às vezes alguém quer fazer um bem e é mal interpretado. O mundo está cada vez mais cruel. Sabe, meus queridos, o tempo vai passando, surgem mais e mais guerras, por tantos motivos. Guerras por territórios, por motivos econômicos, por motivos políticos, guerras por motivos religiosos, guerras por promoções, guerra para aparecer mais. Ao longo do tempo, grandes líderes religiosos ou não religiosos, governamentais, eles vêm se reunidos com conferências de paz, tentando achar uma solução para as guerras, para os desentendimentos, para colocar fim nos conflitos, e é isso que estraga tanta gente, deixa-nos tão tristes. Mas geralmente, como nenhum dos lados querem ceder, não se entende e a violência continua. A ausência de paz, continuam-se as guerras. A origem dos conflitos, meus queridos, está na própria pessoa. Nós temos conflitos internos, nós temos crises quando acordamos, crises ao longo do dia, crises quando nós ouvimos não, ou quando as coisas não acontecem como nós queremos, crises porque o nosso foco nem sempre é o que Deus quer para nós, mas é o que nós queremos e lutamos para que as coisas aconteçam do nosso jeito. Então, está nas próprias pessoas. Tiago, no capítulo 4, versículo 1, ele diz o seguinte: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? A gente luta para satisfazer o nosso prazer, a nossa vontade. E às vezes nem percebemos que a vontade de Deus para nós ela é boa, perfeita e agradável. Eu posso dizer para você que a vontade de Deus para nós é melhor do que a nossa mesma. Nós nem sabemos fazer o bem que queremos. A gente sempre faz o mal que detesta, como Paulo falou. Em especial, naqueles que não conhecem a Deus, as guerras são mais constantes, porque ele não consegue enxergar, não tem ali o Espírito Santo guiando as suas vidas. Se a humanidade vivesse próxima de Deus, meus queridos, experimentariam a paz que Jesus oferece nesse texto bíblico. Jesus estava dizendo, é o que eu vou deixar para vocês. Porque Jesus, o profeta Isaías, havia anunciado que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Não dá para ter paz sem Jesus. Sem Jesus é guerra. Sem Jesus nós temos conflitos. Sem Jesus nós não conseguimos ter a mente de Cristo, dando-nos o entendimento do que Deus quer para nós e entender que aquilo que Deus quer para nós geralmente e sempre é o melhor. É uma paz diferente, que
que não depende das circunstâncias, sabe? Porque a paz que vem do Senhor, ela não é terrena, é uma paz que vem dos céus para nos alcançar. As coisas aqui são acréscimos, como o próprio Senhor disse, as demais coisas você não acrescentadas, mas Ele disse, busca em primeiro lugar o reino de Deus. Quando eu encontro o reino de Deus na minha vida, eu começo a experimentar algo extraordinário. A questão é que as pessoas não lutam apenas com seus semelhantes, mas elas lutam também com Deus. Esse é o maior de todos os problemas. Existe uma coisa entre o homem e Deus chamado pecado. O pecado é aquilo que desagrada a Deus. O pecado é aquilo que separa o Criador das suas criaturas. É como se estas criaturas fossem inimigas de Deus. Lá no Éden, quando o homem pecou, ele se tornou inimigo de Deus. E em Jesus nós voltamos novamente a nos tornarmos amigos de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 21, tem um texto que eu gosto muito. Ele diz assim, antes vocês estavam longe de Deus. Olha só, antes de Cristo, vocês estavam longe de Deus, eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Nós não só fazíamos como pensávamos, por isso que nós nós éramos inimigos de Deus. Como é que está o seu pensamento? O seu fazer? As suas atitudes? Será que nós paramos para pensar, será que se Deus está se agradando de nós? A gente se preocupa em perder amizades. Tem pessoas que são tão importantes que a gente não queria perder as amizades deles. E a gente luta para não perder aquela amizade. E com Deus? Eu não posso perder a amizade de Deus de maneira nenhuma. Sabe, Jesus sempre andava por aqui e dizia, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. A ligação de Jesus era primeiro com o Pai, com a palavra de Deus, com a vontade dele. Sabe, meus queridos, o homem sem Deus, ele é rebelde. O homem sem Deus é desobediente. E apesar de desejar sentir paz, porque todo mundo tem um desejo de sentir paz, não querer fazer concessões, ou seja, entregar, fazer um consentimento da nossa vida a Deus, pois a guerra, de certo modo, parece confiável ou confortável, porque dá a sensação de que eu estou lutando por aquilo que eu quero. Renda-se, deixa Deus agir na sua vida. Quer entender o que Deus quer para mim? Porém, de todas as guerras, esta é a única que de fato ela vai terminar um dia. A guerra com os homens não vão acabar. As guerras por território não vão acabar. As guerras por poder não vão acabar. Mas a luta, a guerra com Deus, ela acaba a partir do momento que eu me rendo a Jesus Cristo. Podemos ter paz com Deus por meio dele. É o meio que eu posso ter. Jesus é o elo de ligação. Ele é a nova aliança entre eu e Deus, entre eu e vocês, meus irmãos. Quem entrega a sua vida a Ele, descobre que o motivo do seu conflito com Deus o escravizava. Nós éramos escravos por causa do nosso motivo de conflitar com Deus, e que somente por meio de Cristo podemos ser livres e desfrutar da verdadeira paz. Ou seja, Deus nos quer como amigos, Deus quer eu e você como filhos dele. Assim, quem vive com Deus pode, com a ajuda do Senhor, com a ajuda de Jesus Cristo, buscar ter paz com os outros, com o seu próximo. Aí nós vamos olhar o nosso próximo com o olhar de Cristo. Jesus olhava para aqueles homens pecaminosos e falava, Pai, eles não sabem o que fazem. Literalmente os homens não estão sabendo o que fazem. Literalmente os homens não têm ciência e noção de quão maléfico é viver uma vida pecaminosa. Sabe, meus queridos, quando nós buscamos ao nosso Senhor, nós encontramos a paz com o próximo, encontramos a paz com Deus, encontramos paz conosco. É isso que agrada ao Senhor. É por isso que Hebreus capítulo 12, versículo 14, o Senhor diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu preciso buscar. Eu preciso correr atrás, eu preciso abrir mão de alguns sentimentos ruins. Romanos 12, 18 diz, se possível, quando depender de vocês, naquilo que depender de vocês, tende paz com todos os homens. Tanto é que a palavra de Deus diz que nós temos que ter como frutos do Espírito o quê?
pacificador. Eu tenho que ser alguém, quando depender de mim, o ambiente que eu estiver, não vai ter guerra, não vai ter desentendimento, não vai ter fofoca, não vai ter contrito nem atrito, vai ter que ter paz, porque a primeira coisa que nós vamos chegar é saudar com a paz, trazer uma palavra do Senhor, uma oração intercessória e invocar o nome do Senhor. Nós vamos nos reunir com salmos, hinos e cânticos espirituais. A guerra vai embora, os conflitos vão embora, aquilo que deixa-nos distante da vontade plena de Deus, a vontade absoluta de Deus, aquilo vai embora e só fica-nos a paz. Quem vive com Deus quer anunciar a todo mundo onde encontrar essa paz verdadeira. É tão bom ter Jesus que eu quero anunciar Jesus. Eu quero que todos experimentem aquilo que nós vivemos. Sabe por quê? Porque Deus nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos deu agora um novo ministério chamado Ministério de Reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Qual foi a última vez que você trouxe uma palavra de reconciliação de um amigo, de um parente, de um vizinho com Deus? Reconciliar aquela pessoa com Deus. Qual foi a última vez que você trouxe uma palavra de reconciliar duas pessoas que estão em atrito, em conflito, pessoas que não se gostam, não se falam? E você, meu amigo, minha amiga, você já encontrou a paz que Cristo oferece? Nesse texto, João estava falando sobre o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviou, que deixou para nós a paz. É por isso que Jesus falou: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar o quê? Descanso para suas almas. Meus queridos, você já parou de brigar com Deus, de insistir com Deus? Não, a minha vontade tem que prevalecer? Ou você já fez as pazes com Ele por meio de Jesus Cristo? Eu quero terminar essa mensagem dessa noite nesse culto chamado culto de oração, e eu quero que você ore com os seus dentro da sua casa. Eu quero que você leve o seu pensamento ao trono da graça e medite como está a sua vida com Deus. Sabe, confesse os seus pecados. Eu quero falar uma coisa para vocês: os pecados, quando eles são confessados, significa que eu estou entregando a minha vida a quem eu confio. Colossenses capítulo 1, versículo 22 diz o seguinte: mas agora, por meio da morte de seu Filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos. Olha só, amigos de Deus, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Por fim, guerras destroem. As guerras destroem. Talvez a gente tenha feito tantas guerras, a gente tem um material bélico muito forte, a gente tem uma arma muito construtiva ou destrutiva, que é a nossa língua. Nós estamos com ela bendizendo ao Pai ou maldizendo? Sabe, queridos, sabe o que o Senhor tem para você? A sua graça, a sua força, a sua paz, a sua alegria e a sua glória. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe ricamente, você e toda a sua família. Fique na paz do Senhor. Amém.